Nos próximos capítulos de Gênesis da Record, Enlila vai ser desmascarada de uma forma incrível pelo rei. A vilã vai tentar se safar dessa, mas vai acabar levando mais gente para Berlinda. O rei não vai ter dó de sua esposa e vai castigá-la da forma que ela merece, com a pior punição da época. Enlila ainda fará um último pedido incrível que chocará a todos. Você ficará sabendo de todos os detalhes nesse vídeo. Vale lembrar que essa história não está citada na Bíblia, mas a Record usou da licença poética para desenvolver essa história. Antes de continuar contando o que vai acontecer na novela, se possível, clique no botão de gostei e se inscreva no canal. Assim, o YouTube te avisa sempre que sair um vídeo novo de Gênesis e você fica por dentro de todas as novidades da novela. Agora, aproveita e me conta se você gostou do final de Enlila ou se você acha que ela deveria ter tido outro final. Deixa a sua opinião aqui nos comentários. Ibsen acaba descobrindo tudo do que Enlila fez. Sem paciência e com medo do que a vilã pode fazer, ele duramente decreta a prisão da moça imediatamente. Enlila fica muito assustada e Ibsen diz que ela ficará um bom tempo na prisão e que se um dia ela sair de lá, vai ser para ir direto para a forca. O rei ainda diz que ela terá seu julgamento, que vai decidir o futuro dela em alguns meses, mas que antes ele quer vê-la sofrer na prisão. Já na prisão, Enlila fica desesperada. Ela vai passar pelo julgamento e vai precisar de gente para testemunhar a favor dela. Mas acontece que ela está sem ninguém, já que tirou a vida de sua única companheira. Ela sabe que vai ser julgada e condenada à pior das punições, e por isso ela tem que reagir rápido. Ela então resolve recorrer a Lugali, já que ela ajudou ele, e agora nada mais justo do que ele ajudá-la. Ela começa a pedir pelo amor dos deuses para que Lugali tire ela daquela cadeia. Lugali estranha e pergunta o que ela fará depois. Enlila diz que ela dá um jeito, volta para sua terra Lagash ou sei lá. Lugali diz que Enlila fugindo é um conflito na certa com Lagash. Enlila começa a pedir pelo amor para Lugali tirar ela de lá. Lugali pergunta por que ele deveria tirá-la de lá, já que ela não é mais uma rainha em Ur. Enlila quase fica sem resposta e diz que em Lagash ela tem muito ouro, joias e que ela ainda continua sendo uma princesa. Lugali diz que ainda não lhe convenceu. Enlila começa a chorar e pede para ele ajudá-la, porque ela não pode ir para a forca de jeito nenhum. Ela então começa a apelar e pergunta se Lugali vai deixar que ela, que ajudou tanto ele, seja condenada. Lugali então diz que não pode soltá-la, mas que pode ajudá-la, mas que mesmo assim ele vai querer ser muito bem recompensado e que é para Enlila armar um plano e dizer o que é
para ele fazer. Enlila então vai ter que recorrer a outras pessoas para tentar mais uma chance de se safar disso e não contar apenas com Lugali. Ao mesmo tempo, o príncipe herdeiro não estava sabendo de muita coisa e ainda não tinha entendido por que a sua mãe foi presa. Ele então acaba sabendo que ela está presa porque está sendo acusada de alta traição com o rei. Mas Enlila não vai querer que seu filho pense que ela é uma vilã e vai tentar conversar com ele para fazer a cabeça do menino. Mas antes, Enlila chama Oged, pai de Kala, para conversar. Ela começa a partir para o lado sentimental do homem e pergunta se Oged confia nela. Oged responde que sim. Enlila então pergunta se ele confia no rei que tirou a vida de Kala. Oged diz que o rei deve sofrer sob a pena dada pelos deuses. Enlila então pede para Oged ouvi-la e diz que a única pessoa que ela tem nesse momento para pedir ajuda é ele. Oged ainda chama ela de minha rainha e diz que ele fará de tudo para provar a inocência dela. Enlila diz que Oged vai ter que ir até Lagash e avisar o pai dela de tudo o que está acontecendo e que ela está presa, prestes a ser julgada. Ela ainda diz que é para o pai dela fazer o impossível para tirá-la daquele inferno e que, se for preciso, até entre em conflito com Ur. Oged diz que pode deixar com ele e Enlila manda ele ir logo. Mas as visitas não param por aí. A vilã ainda recebe a visita de seu filho, que revela que está com muita saudade de sua mãe. Enlila, que realmente ama seu filho, diz que ela também está, mas que tudo vai se ajeitar. Dinisim, já sabendo por cima que sua mãe traiu seu pai, pergunta se é verdade o que estão dizendo. Enlila, para não dar bola fora, pergunta o que é que estão dizendo. Dinisim responde que estão falando que Enlila traiu o rei e que vai ser condenada à forca. Enlila ri e diz que é claro que não, e que essa gente está ficando completamente doida. Dinisim pergunta por que sua mãe foi presa então. Enlila revela que Ibsin cometeu um engano, mas que já já ela vai sair de lá e ela e Dinisim vão ficar juntinhos de novo. Mas acontece que essa história vai chegar nos ouvidos do rei e ele não vai gostar nada disso, já que Enlila vai tentar buscar ajuda por meio de seu filho. Ele então acaba proibindo Dinisim de ver Enlila, e essa é praticamente a sentença da ex-rainha. E Dinisim, é claro que fica bem triste, mas Ibsin garante que ele está fazendo isso pelo bem do garoto. Enlila, agora sem saber para onde correr, ela vai propor uma aliança com os Amoritas, que se encontram presos perto dela. A ex-rainha propõe que eles façam um acordo e que, em troca do que ela pedir, eles possam ser soltos de lá. Os Amoritas, sem nada a perder, acabam aceitando. Acontece então uma passagem de alguns meses na novela. Ibsin é ameaçado pelo pai de Enlila, que já fica sabendo da situação de sua filha. O homem
não vai medir esforços para conseguir que sua filha saia viva dessa situação e sem nenhum arranhão. Mas para acabar de vez com essa história, Ibsen resolve fazer logo o julgamento de Enlila, que ainda está presa nesse tempo todo. Mas esse conflito que estava sendo evitado pelas duas partes acaba acontecendo. Os oficiais de Lagash e os oficiais de Ur têm um duelo não muito grande para tentar tirar a princesa de Lagash da prisão. Mas esse confronto acaba quase tirando a vida de algumas pessoas. O general Ekur acaba salvando a vida de Gurik, que também está na batalha. Ao mesmo tempo, o julgamento começa. Ibsen convoca Oged para depor. Enlila fica bastante apreensiva com o posicionamento que Oged pode ter. Oged acaba atendendo às expectativas de Enlila e defendendo ela de uma maneira não muito ferrenha, mas falando que ela sempre ajudou ele depois que Kala se foi. O rei vai escutando tudo isso para dar a sentença final, mas parece que ele na verdade já tem sua decisão. Na cabeça dele, Enlila ter tentado utilizar Dinisim para se safar foi a gota d'água. Chega a vez então de Enlila pedir para alguém depor. Ela pede para que Nadi deponha em favor dela. A ex-sacerdotisa toma um posicionamento em cima do muro. Enlila não fica muito satisfeita e vai vendo a sua liberdade indo pelos ares. Ela pensa que a única forma de sair daquela situação agora vai ser com Lugali ou com o seu pai. Mas ela então tem uma brilhante ideia. Ela começa a fazer perguntas para Nadi sobre o casamento sagrado que aconteceu, ou melhor, não aconteceu há 10 anos atrás. Nadi começa a ficar desesperada, já imaginando o que a rainha vai fazer para se safar. Direta e reta, Enlila revela a todos que o casamento sagrado não foi consumado e que Nadi é uma mentirosa. A vilã resolve explicar como e por que o casamento sagrado não foi consumado. Ela explica qual foi a bebida que o rei tomou para não ficar viril. Ao mesmo tempo que tudo isso vai acontecendo, Lugali vai ajudando a ex-rainha como tinha prometido. Ele cumpre o acordo que a rainha tinha feito com os amoritas e acaba soltando Rod e Sumoabum, que estavam presos também todo esse tempo. Mas o que ele não imaginava é que seria pego no flagra. Gurik, que foi checar todos os prisioneiros depois daquele conflito, acaba vendo o que Lugali fez. Mas Gurik, depois de alguns segundos só, que ele percebe que Lugali não soltou qualquer prisioneiro, e sim os prisioneiros mais importantes dali. Gurik então se vê obrigado a delatar o soldado para o rei. Ibsen acaba sabendo que Lugali estava malcomunado com a rainha e que tudo isso fazia parte de um plano mirabolante dos dois, para a rainha ser solta e ele sair rico. Ibsen então começa a ficar sem paciência e dá a sentença final. Todos ficam apreensivos e Ibsen revela que os dois serão condenados à forca. Enlila
já esperava que isso ia acontecer, mas Lugali fica chocado com a punição que ele levou. Os dois são levados para fora do palácio e são posicionados na forca. Todos ficam assistindo e Ibsen manda cortarem a corda. O homem com um machado corta a corda e Lugali e Enlila ficam pendurados. Nadi, principalmente, fica amedrontada, mas Ibsen comemora dizendo que são menos 2 traidores para a cidade. Vale lembrar que todas essas histórias estão sendo desenvolvidas pela Record e não estão citadas pela Bíblia. Antes de ir embora, não se esqueça de deixar aqui nos comentários a sua cidade e o seu estado, de onde você está vendo a novela. Até mais!